povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? O tal do NIF, esse NIF que é tão falado, tantas pessoas falam, não, mas pra isso precisa do NIF. Quando você vai no mercado aqui em Portugal, número do contribuinte, contribuinte na futura, contribuinte, NIF. Oi? Eu vou explicar hoje pra vocês o tal do NIF, o que é esse tão falado NIF, tá bom? O NIF, ele é o número de identificação fiscal, ou seja, seu CPF brasileiro. Pois, pra que serve, né, o NIF? Por que tanta gente quer saber do NIF? Por que eu tenho que tirar o NIF quando eu estou estudando em Portugal, ou trabalhando em Portugal, ou se eu quero morar em Portugal, se eu quero fazer... Porque pra você fazer qualquer coisa aqui em Portugal, você precisa do seu número de identificação fiscal. O NIF, ele pode ser solicitado por qualquer cidadão que seja residente ou não em Portugal e por qualquer estrangeiro. Qualquer pessoa pode ter o NIF. E uma coisa boa, uma notícia boa que eu tenho pra vocês é que o custo do NIF é 0,800, como diz no meu país, Rio de Janeiro. Não custa nada, é de graça, tá? Pra você tirar o NIF, ele é de graça, ele é um serviço gratuito oferecido pela autoridade tributária aqui em Portugal. E qual é a utilidade do NIF? Por que você precisa tanto desse NIF? Se você quiser alugar um apartamento, se você quiser comprar uma casa, se você quiser trabalhar, se você quiser abrir uma atividade nas finanças como um autônomo, se você quiser ter deduções no seu imposto de renda em Portugal, se você quiser celebrar contratos, ser parte de algum contrato, se você quiser, sei lá, construir uma empresa, abrir uma empresa aqui em Portugal, ou então se você quiser ser parte comprar ações de uma empresa, vamos dizer assim, fazer parte daquele pacto social. Para tudo isso você vai precisar do NIF, tá bom? O NIF ele serve para basicamente tudo, até comprar um carro, ou se você quiser processar alguém, ou sei lá, qualquer coisa que você fizer o NIF serve, tá? Você precisa do NIF. Como que você pode pedir o NIF? Bem, você pode pedir o NIF tanto presencialmente aqui em Portugal, ou por um advogado através de uma procuração. Um advogado ele tem poderes para te representar aqui perante a autoridade tributária e pedir o seu NIF para você. E quais são esses documentos para você conseguir o NIF? Todo esse tempo, durante a pandemia, o número de pessoas querendo procurar um advogado para solicitar o NIF cresceu muito. E antes eu nunca tinha pedido NIF pra ninguém, mas eu comecei a fazer isso porque as pessoas começavam a perguntar e eu como advogada podia representar, então eu comecei a solicitar NIF também para as pessoas. Então eu comecei a entender como é que funciona esse procedimento pela autoridade tributária do NIF. Basicamente, eles dividem em dois grupos. Os estrangeiros que são residentes tanto na União Europeia como Noruega e Islândia. Então, se você é um estrangeiro, mas você reside na União Europeia ou Noruega ou Islândia, você vai precisar desses documentos aqui, o passaporte e o seu comprovativo de residência, ok? Na verdade é um documento de identificação, não necessariamente o passaporte, mas normalmente eles pedem mais o passaporte, é o que eu sempre... É o documento que eu sempre entrego para a autoridade tributária, nunca tive nenhum problema. Pronto, você vai só com isso conseguir o seu NIF. Atenção que, se você for residente em outro país e seu comprovativo de residência, eu tô misturando as palavras todas aqui de brasileiro e português. Eu não acredito que eu falei isso. Porque aqui em Portugal as pessoas falam, não, porque você fala brasileiro. Não, eu falo português. Eu acabei de dizer que eu falo brasileiro. Cara, péssimo, não, péssimo. Péssimo. Enfim, se você é um estrangeiro que mora na União Europeia, ou Islândia, ou Noruega, e seu comprovativo de residência é em espanhol, porque você mora na Espanha, você tem que traduzir e certificar essa tradução para apresentar na autoridade tributária. E quem pode fazer isso? Gente, os advogados podem fazer isso. No site da Ordem dos Advogados, a gente tem um campo registros, que aqui registro é registro, e nesse campo registros você consegue autenticar documentos, reconhecer assinaturas, você consegue traduzir documentos e certificar a tradução desses documentos, entre inúmeras outras coisas. Então, aqui em Portugal, os advogados têm poderes para fazer isso. Se você tem esse problema de ter que certificar, traduzir um documento, procure um advogado, porque advogados aqui podem fazer isso, ok? Isso é muito bom. Agora, tem uma outra situação, que são as pessoas que vêm pra cá com visto de estudante, visto de trabalho, enfim, qualquer visto. E essas pessoas, elas podem solicitar como visto e o comprovativo de morada do Brasil? Não. Se você tem um visto, você precisa apresentar o seu comprovativo de morada em Portugal para poder ter o seu NIF. Se você não se enquadra nesse perfil de cidadãos estrangeiros que
não tem morada em Portugal, ou na União Europeia, ou na Islândia, ou na Noruega, você vai precisar de um representante fiscal, ok? Se você é um estrangeiro que não reside na União Europeia, Islândia, Noruega, você precisa do passaporte, do seu comprovativo de morada e de um representante fiscal e dos documentos desse representante fiscal. E o que é esse representante fiscal? Quem pode ser esse representante fiscal, né? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Aqui em Portugal, a gente tem um problema muito sério de entendimentos das pessoas que trabalham em locais, em órgãos públicos. Na autoridade tributária de uma freguesia, de um conselho, sei lá, do norte, eles podem entender que você pode ser representante fiscal. Em Lisboa, eles podem entender de outra maneira. No Algarve, eles podem entender de outra maneira. Basicamente é o seguinte, eu já tive casos que foram aceitos, por exemplo, no norte, representante fiscal, uma autorização de residência temporária. E já tive casos que em Lisboa não aceitaram esse tipo de autorização de residência para ser representante fiscal. Porque a gente tem a permanente e a temporária, né? A temporária você vai renovando de tempos em tempos, a permanente é depois de 5 anos em Portugal. Então, basicamente, em Lisboa, eles só aceitam a autorização de residência permanente ou então, se você for um cidadão português, com morada em Portugal. E em outros lugares, você até consegue com a sua autorização de residência temporária. Então, isso é muito relativo. Tem que realmente tentar na sorte, sabe? Isso é entendimento, é que nem conservatório, cada conservador entende algumas coisas de alguma forma diferente, então é assim. Qual é essa função do representante fiscal? O que esse representante fiscal tem que fazer? Quais são as obrigações dele perante a autoridade tributária? Basicamente, é o responsável por cumprir as obrigações declarativas, ele é o seu responsável por todas as taxas, tributos que você, enfim, um dia pode precisar pagar à autoridade tributária. Ele que tem que fazer ali aquela... como é que eu posso dizer, aquele link, né, entre a autoridade tributária e o cidadão estrangeiro. Informar sempre para o cliente, né, para a pessoa que ele ficou como responsável fiscal, todos os prazos, todas as obrigações, todos os custos, tudo que ele precisar, esse cliente precisar pagar a autoridade tributária, quem tem que passar essas informações é o representante fiscal. O representante fiscal, ele também tem dever, ele tem a obrigação de dar cumprimento a essas obrigações fiscais do cliente, seja através de impugnações, recursos. Caso essas obrigações não sejam concluídas, não sejam efetuadas, né, pelo representante fiscal, isso pode gerar coimas, isso pode gerar, enfim, sanções, né, multas, e o representante fiscal ele também pode ser penalizado por isso, mas aí tem que ver muito especificamente qual é o tipo de coima, qual é o tipo de sanção, para ver se ele fica co-obrigado naquilo ou não, tá? No caso, depende muito de cada caso. Mas basicamente é isso. Resumindo, se você tem residência na União Europeia, não importa a sua nacionalidade, você só precisa do passaporte e do comprovante de residência. Se você, independente da sua nacionalidade, mas eu sou italiano, e daí? Você é italiano, mas você mora no Brasil. Seu comprovante de residência é do Brasil, então você vai precisar de um representante fiscal. Mas eu sou brasileiro e moro na Espanha, então você não vai precisar de um representante fiscal. A nacionalidade pouco importa pro NIF, gente. O que importa pro NIF é a sua residência. Tem morada em Portugal, né, União Europeia, Islândia ou Noruega, não precisa de representante fiscal. Não tem morada nesses lugares, mora em qualquer outro país que não seja nenhum da União Europeia, Islândia ou Noruega, precisa de representante fiscal. Esse foi meu bate-papo com vocês sobre o NIF. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre estou à disposição. Quem não me segue lá no Instagram, segue agora, porque acho que tá aqui ou aqui, em algum lugar. Eu vou gravar qual é o lugar que tá aqui pra não ficar nessa, tá bom? Sempre muito bem informado sobre todos os seus direitos, deveres e obrigações como um imigrante em Portugal. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Não se brinca, a autoridade tributária não se brinca, tem responsabilidade, porque uma multa de €1 na autoridade tributária hoje, amanhã já tá 10. Não se brinca, gente. É sério, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem e vão #pelo mundo com direito.